Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre o FIINFRA CPTI 11 da Capitânia e vamos falar do relatório do mês de outubro que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de novembro, mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu o equivalente a um dividend yield de 15,8% ao ano, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Esse yield seria muito top considerando que esse aqui é um fundo middle risk, porém a gente tem que ver que o P sobre VP dele atualmente está 0,89, ou seja, temos um desconto de 11%, e como a gente já sabe dos vídeos anteriores do canal, esses 11% de desconto dão uma falseada, uma maquiada nesse dividend yield, que se a gente fizer o ajuste para o valor patrimonial, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP 1, a gente teria um dividend yield dos últimos 12 meses não de 15,8% e apenas de 14%. Porém, considerando que ele é um fundo middle risk, como eu venho falando para vocês, ainda é um dividend yield bom, porque eu considero nesse momento atual, que um dividend yield justo para investir num fundo middle risk seria na faixa de 13,5% ao ano, e aqui está dando 14%, ou seja, meio ponto acima do mínimo que eu exijo. Então tá bom esse dividend yield dos últimos 12 meses, mesmo depois do ajuste. O dividendo pago por ele nesse mês, assim como nos 5 meses anteriores, está sendo de R$1, e esse R$1 nesse mês indica um yield do mês de 1,12%. E um yield de 1,12% para o mês é um yield muito bom. Normalmente quem está trazendo esse nível de yield são fundos com a pegada high yield, e ele aqui, como eu já falei para vocês, é middle risk. Então para middle risk eu considero o justo entre 0,95% ao mês e 1,05%, e aqui está dando 1,12%, ou seja, está com yield acima do normal. Então tá muito bom esse yield. Já entrando aqui no relatório, a gente vê que o fundo fechou o mês de outubro com a cotação de mercado de R$ 88,61. Atualmente ele está mais ou menos R$1 abaixo disso, ou seja, está mais descontado ainda do que terminou o mês de outubro. O patrimônio líquido do fundo era 1,325 bilhões, o que é um patrimônio bom. Ele está mais ou menos no top 5 maiores FIINFRAs da nossa bolsa e tem 41 mil cotistas. Em termos de cotistas, eu acho que ele está no top 3, se eu não me engano, maior quantidade de cotistas. Chegamos aqui no resumo, que basicamente são aqueles highlights, os destaques do mês. No comentário do gestor aqui, ele fala novamente que está com 70 ativos, isso aí não mudou em relação ao mês passado, e esses ativos estão com a média de IPCA mais 9,26% ao ano, e é por isso que eu considero um fundo middle risk. Tem gente que é mais rigorosa que eu, mas eu considero, por exemplo, que até IPCA mais 8,5% ao ano é fundo high grade, tem uma pegada high grade. Entre 8,5% e 10,5% eu considero middle risk. O fundo teve um resultado, ou seja, um lucro por cota nesse mês de 40 centavos apenas, considerando o regime caixa, apenas 40 centavos. Mas em relação ao regime contábil, ele teve um resultado de R$1,13, ou seja, acima do que ele distribuiu. O top 5 maiores devedores do fundo em termos de alocação são a Codesa, até o mês passado era a Casan, agora é a Codesa, mudou. Brasil Tecpar, número 2, BR Vias Holding, número 3, MT320, número 4, Nascente das Gerais, a 5ª posição. Teve uma mudança aí de uns 2 ou 3 desses do mês passado para cá, que está nessa top 5 maiores posições. Mas ele é um fundo bem diversificado, como a gente vem vendo nos últimos meses. 70 ativos, diversifica bem a carteira do fundo, e a maior posição dele atualmente não chega nem nos 4%, meus amigos, isso é muito top, como eu sempre gosto de dizer para vocês. O ideal é que seja no máximo 5%, mas eu aceito até 8%, e aqui no máximo não chega nem a 4%. Então tá muito bom aqui a diversificação da carteira do fundo. Nesse mês ele teve movimentações da carteira, aquisição de 4 novos ativos, que ele não cita quais são. Aqui nos comentários do gestor eu queria destacar essa parte aqui que eu marquei para vocês, ó. O mau humor gerado pela revisão das expectativas para a taxa de juros, isso no caso, expectativa de juros para cima, né, ocasionou uma reação negativa do mercado que impactou o CPTI. Mas não foi só o CPTI, né, meus amigos? Eu já venho falando para vocês desde setembro. Esse aumento das taxas de juros impulsionou um aumento das taxas dos juros futuros, consequentemente, aumentando também as taxas do Tesouro IPCA+. E muita gente deixou a renda variável e foi para fixa, porque considera mais seguro investir lá. Então, por isso, muita gente migrou da renda variável, FIINFRAs, FIAGROS, fundos imobiliários, e foi para a renda fixa, investindo no Tesouro IPCA+. E o CPTI foi um dos impactados também. Como eu falando, é um mercado como um todo de fundos. E ele, por isso, alcançou a mínima histórica dele de R$
R$1,70. E aí, por causa dessa mínima dele, eles estão trabalhando juntamente com o administrador, tentando incluir a possibilidade de fazer uma recompra de cotas do fundo. E por que isso é bom? Ele fala, o principal benefício da recompra, isso quando é feita a recompra e o cancelamento das cotas, é gerar valor aos cotistas, aumentando o valor patrimonial do fundo e, além disso, aumenta o dividend yield. Então, por isso é que é muito bom, pessoal, fazer essa recompra de cotas. Tanto aumenta o valor patrimonial do fundo, como aumenta o dividend yield distribuído, porque diminui a quantidade de cotas. Quando diminui a quantidade de cotas, o dinheiro dividido por menos cotas é maior do que o dinheiro que estava sendo dividido por mais cotas. Isso é algo meio que lógico. Antes pagava para 10 cotas, por exemplo, e diminuiu para 8 cotas. Então o dinheiro que era dividido para 10 cotas, agora é para 8, vai dar mais dinheiro. Outra coisa importante ele dizer, essa questão da carteira está adimplente, todo mundo está pagando em dia. Um detalhe importante, que eu acho que eu citei no relatório passado, e ele falou exatamente isso que eu estava pensando. Por que o fundo atualmente apresenta um resultado, ou seja, um lucro de caixa negativo? E você vai ver que até no valor que está em reserva de caixa, está negativo. Foi isso que eu mostrei no mês passado. Esse mês ele também está com caixa negativo. Vocês viram que o resultado dele deu apenas 40 centavos. E ele pagou quanto? R$1. Então fica com o caixa negativo. Se ele recebeu 40 centavos em caixa e pagou R$1, como é que não fica negativo? Fica negativo. Aí ele explica que acontece isso porque os juros dessas debêntures são pagos semestralmente. Isso fica claro na DRE. Então a gente vê que tem meses que o valor pago é muito maior. Aqueles meses que tem mais gente pagando, mais debêntures pagando, mais devedores pagando, tem maior fluxo de caixa entrando. E nos meses que tem menos gente pagando, tem menos dinheiro de caixa. Aí o que eles fazem? Eles fazem um cálculo utilizando tanto o fluxo de caixa quanto o resultado contábil do fundo para fazer esse pagamento e manter a estabilidade, a previsibilidade da distribuição dos dividendos. Então é isso que eles fazem um joguinho aí contábil para ficar pagando, não depender só do fluxo de caixa. Só não explica aqui como é que ele faz esse jogo na prática, como é que ele paga sem ter o dinheiro suficiente em caixa. Isso ele não fala. Mas eles estão fazendo alguma manobra contábil para fazer esse pagamento, já que não tem o dinheiro no caixa total necessário para fazer o pagamento. Aqui a gente entra na DRE do fundo, ampliando aqui para ficar mais fácil da gente ver. A gente vê, por exemplo, que eu destaquei, no mês de junho, o fundo recebeu de receitas 22.300.000. Meus amigos, nada se compara a esse mês de junho. Então, provavelmente, a gente vendo que em junho dá muito dinheiro, em janeiro deve dar muito dinheiro também. Mas você vê claramente, ó, que tudo diminuiu de setembro para outubro, ó. Ele teve receita de juros 9.600.000 em setembro e apenas 4.800.000 em outubro. Em termos de atualização monetária, que eu creio que seja exatamente quando ele faz o giro da carteira e destrava a inflação que está acruada nas debêntures, caiu de 1.100.000 para apenas 479.000, praticamente 500.000. Então caiu mais da metade. E também no ganho de capital, caiu de 2.200.000 para 1.400.000, caiu cerca de 800.000. Então todas as três linhas que somadas dão essa receita geral aqui, receita total, caíram. E aí você, depois que subtrai as despesas não teve uma diferença tão grande, 1.200.000 para 1.300.000, diferença aí de 50.000 praticamente, mas no final das contas, como a receita foi muito maior de setembro, o lucro do fundo, resultado do caixa, foi muito maior. 11.700.000 em setembro, que caiu para apenas 5.400.000 em outubro. Caiu mais da metade do lucro. Tanto que você vê que o resultado caixa, ou seja, o lucro caixa por cota, caiu de 85 centavos para apenas 40 centavos. Agora, em termos contábeis, não. Aí melhorou, foi muito. Tinha só 68 centavos no mês de setembro e foi R$1,13 no mês de outubro. E com isso, novamente, ele pagou os 13.736.000, que dá R$1 por cota. Novamente, usando aquela manobra contábil para, recebendo apenas 5.400.000 em caixa, pagar 13 milhões. Pagar cerca de 8 milhões a mais do que recebeu. E a gente vê que os valores acumulados durante esse ano estão todos negativos em caixa. Atualmente está no total por cota 3,60 e no total geral 49 milhões e meio que o fundo está negativo. Exatamente por aquilo que ele falou, por causa da questão do pessoal que paga semestralmente, eles fazem essa manobra contábil utilizando também o lucro contábil para fazer os pagamentos, não apenas o lucro caixa propriamente dito. Aqui a gente novamente mostra as exposições, só para mostrar para vocês os percentuais. A Codesa atualmente agora é a número
número 1 mesmo. Anteriormente era a Kazan. Kazan agora caiu para a 6ª posição com quase 4%, ou seja, muito bom, porque é muito diversificado. Depois tem a Brasil Tecpar com 3,42%. Depois em terceira a BR Vias Hold com apenas 3%. A MT320, 2,89%, apenas abaixo de 3%, assim como a Nascente das Gerais, que é apenas 2,74%, abaixo de 3% também. E a gente vê que atualmente o fundo conta com 20% da carteira sem rate, mas eu gostaria de considerar esses dois aqui como se fossem sem rate também, porque são rates muito baixos e eu já estudei procurando essa questão de ver se um ativo é middle risk, se é high yield, se é high grade, via ratings. E os ratings BBB ou triple B, se você preferir, são considerados ativos high yield. Então, esse aqui é high yield e esse aqui é high yield também. Se o triple B é high yield, o triple C também é high yield. Os dois são high yield. Então é quase como se não tivesse rate. Basicamente é isso. E pode dizer que 25% da carteira do fundo não tem rate, o que é mais ou menos próximo do normal. Tem vários fundos que estão entre 15% a 25% sem rate, as debêntures. Então aqui não está nada fora do normal. Chegamos aqui à carteira do fundo, vamos considerar como se essa primeira parte da página da carteira do fundo terminasse aqui nesse CRI da Sanema. Então, nessa coluna aqui, você vê o tipo de ativo de um lado e colado com ele você vê o nome do devedor. Basicamente é isso. Você vê que ele basicamente é um fundo que investe em debêntures, a grande maioria é debêntures, mas ele tem outras coisas também, outros tipos de ativo, como ele tem FDIC e ele também tem CRI. Olha aqui, CRI da Ax Solar e CRI da Sanema. Eu marquei aqui a Kazan porque anteriormente era o número 1 devedor. Aqui também a gente vê o que o fundo tem em caixa, que é a maior parte do caixa do fundo é isso aqui, 26 milhões e meio. Ele tem mais um pouquinho de caixa abaixo, mas é bem menos do que isso aqui. Aqui nessa coluna aqui você vê o valor investido, nessa outra coluna o percentual investido. Você vê aqui que já no CRI da Sanema o percentual investido é bem baixo, apenas 1,5%. Aqui você vê o indexador e aqui as taxas na marcação a mercado. Tem algumas taxas que já estão bem altas aí. Indo aqui para a segunda página, novamente aqui do cantinho você vê o tipo de ativo e aqui do lado, tudo junto, né, e misturado, o nome do devedor. Então você vê que o fundo tem mais duas CRIs, a CRI Delta Energia, a CRI Norx Solar, e tem mais um FDIC aqui, Centro-Sul, e outro FDIC, esse do Rodoanel. E eu marquei de novo a Kazan aqui. Somando a Kazan, as duas Kazan dá cerca de 2,70 e pouco. A Kazan é o 6º maior devedor do fundo atualmente. Aqui a gente vê os valores investidos e o total investido, 1.325 milhões. Aqui os percentuais investidos. Você vê como ele ainda tem um pouquinho de caixa a mais do que aquilo que a gente mostrou lá em cima, mais meio milhão praticamente. Aqui a gente vê os indexadores das dívidas e as respectivas taxas. E na média, apesar de ter algumas aqui que a gente vê que é CDI, mas ele faz um bem bolado para transformar tudo para IPCA e fica aquela taxa média da carteira do fundo de IPCA mais 9,26%. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Eu já deveria ter lembrado desse detalhe. Deixe o like. É muito importante. Larga o like. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já está assistindo. Também comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível. Para no próximo mês trazermos novamente uma leitura do relatório aqui do mês de novembro do CPTI 11 da Capitânia para vocês. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!